E tem um trecho da Bíblia que, de verdade, se eu pudesse, eu pulava. Mas é por isso que eu amo o plano de leitura anual que a nossa igreja estimula, para que a gente não fique escolhendo texto. A gente precisa ler a Bíblia de capa a capa, porque aí aqueles textos que a gente quer pular, a gente não vai pular. E Apocalipse 10 é um desses textos, que é uma mensagem tão dura, tão clara, tão urgente. E o apóstolo João, ele tem uma visão, e um anjo vira para ele e fala assim: pega o livrinho que está aberto, pega essa mensagem, come ela, você vai anunciar essa mensagem. E o apóstolo João, quando ele vai descrever esse anjo que trouxe, ele descreve como um anjo que vem com arco-íris na cabeça, que vem com o rosto brilhando como o sol, vem com as pernas pegando fogo. Você sabe quem é esse anjo? É o anjo do Senhor, é o próprio Senhor, que aparece para João e fala assim: João, meu amigo, você vai comer essa mensagem que você vai anunciar. Graças a Deus eu nunca tive uma visão dessa, mas a gente precisa de vez em quando entender que Deus é muito sério naquilo que Ele nos comissiona. A eternidade invade de vez em quando o nosso secreto, para a gente entender que a mensagem ela é urgente, ela tem uma responsabilidade eterna, e essa responsabilidade é confiada a nós. O apóstolo João e cada um de nós estamos diante do próprio Senhor. Deus está aqui, o Espírito Santo está nesse lugar, e Ele nos lembra da urgência, da importância da mensagem e do dono da mensagem, aquele que virá nos chamar para prestar conta. A sua vida ela está ancorada no aqui e no agora, ou você tem uma perspectiva de eternidade? Quando você pensa em compartilhar a mensagem urgente, o que te paralisa? Será que é um medo de que as pessoas não vão gostar muito de você? Será que é um medo das pessoas não acolherem a mensagem e você vai se sentir rejeitado? E essa figura, esses termos que o apóstolo Paulo usa no versículo 1, é para nos lembrar que, mais do que ter medo de se as pessoas vão gostar ou não, a gente precisa entender que quem está nos comissionando é o dono do universo, é aquele que tem autoridade para julgar vivos e mortos, e talvez isso precisa fazer os nossos joelhos tremer um pouquinho. O chamado de um atalaia não é uma tarefa terrena, é um mandato recebido do trono da graça, e eu e você precisamos tomar uma decisão. Por isso, firme seus pés na realidade eterna e viva entendendo que um dia eu e você teremos uma audiência com o dono da mensagem. Para sermos verdadeiros atalaias de Jesus, nós devemos, em segundo lugar, ter uma vida inteira centrada em toda a palavra. A gente lê no versículo 2, algo que precisa fazer o nosso coração bater forte. Peço a você com insistência, é o finalzinho do versículo 1, que pregue a palavra. Não é pregue um pedaço da palavra, não é pregue aquela mensagem que você gosta, é pregue a palavra. E às vezes a gente acha que anunciar é papel só de quem fica num tablado alto, falando para as pessoas. Ei, aí o apóstolo Paulo já corrige esse pensamento logo depois. Está aqui, pregue a palavra, sendo oportuno ou não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Sabe o que isso quer dizer? Quando você vê alguém fazendo alguma bobagem e você, com amor, você corrige, você está anunciando a palavra. Quando você pega alguém pela mão e fala, deixa eu te ajudar a caminhar,
eu sei que tem algumas coisas que são muito difíceis, mas conta comigo. Você está pregando a palavra. Quando a gente vive a palavra, a gente anuncia a palavra. E essa ilustração que a gente vê em Apocalipse 10, ela tem um pedacinho que o apóstolo João ele pega emprestado de Ezequiel, que é a experiência de comer a palavra. O apóstolo João recebe do anjo um livrinho aberto e ele fala assim: olha, come a palavra, ela vai ser doce na sua boca, mas vai ser amarga no seu estômago. A gente precisa entender que tem pedaços da palavra que a gente mastiga, e quando a gente entende, a gente fica todo feliz. Meu Deus, a salvação é de graça, aleluia, eu não tenho como merecer, eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador, eu recebo o selo do Espírito Santo, aleluia, que maravilha. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais, aí a gente entende, eita, então agora é para eu compartilhar isso para outras pessoas. Pô, mas vai ter um monte de gente que não vai gostar de ouvir esses negócios. Aí dá aquele embrulho no estômago. É o embrulho do estômago da responsabilidade. Quem aqui já comeu um doce muito gostoso e aí depois ficou meio embrulhado? Meu Deus, ninguém. Eu já fiz isso muito mais vezes do que eu gostaria de lembrar. Lembra dessa sensação horrível? E é isso mesmo. Na hora que comeu, que delícia. E aí depois pesou. Isso é isso mesmo. A palavra do Senhor tem uma responsabilidade. E a canção que eu falei que tem mexido ali do avesso a minha família, tem um pedaço que repete ao longo da canção para fazer a gente lembrar justamente disso. Eu como o rolo, leio o livro, medito na tua lei, serei fiel à tua mensagem. Você tem se alimentado de toda a palavra, ou você fica escolhendo só os pedaços que você acha fofinho? Ou você tem tido uma alimentação seletiva e aqueles textos que você acha muito difícil, que você não concorda, que você entende que é politicamente incorreto, você pula? Você lembra da época lá da caixinha de promessa, e aí pega um texto, e se você não gostou da promessa, você devolve e escolhe outro? Ou será que você tem feito o que a nossa igreja indica? Lê a Bíblia de capa a capa, para você não pular os trechos difíceis, mas tão necessários para a gente ser preenchido pela palavra, para que a gente tenha alimentação completa e tenha uma vida robusta e consiga pregar a mensagem completa. Decida hoje se alimentar de todo o direcionamento que vem da palavra de Deus. Centre a sua vida e a sua mensagem em toda a palavra. Em terceiro e último lugar, para sermos verdadeiros atalaias de Jesus, devemos viver com urgência e resiliência. Esse é o restante do trecho base da mensagem de hoje, nos versículos 3 a 5. O apóstolo Paulo fala algumas coisas que aquele que vai ser comissionado para anunciar a mensagem não fica muito feliz. Olha Timóteo, olha Patrícia, olha Fernanda, olha Ricardo, olha Tiago. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas vão buscar ativamente por mestres que satisfaçam suas próprias cobiças. Elas vão procurar mensagens que dão alívio à coceira no ouvido. Quem aqui de vez em quando tem coceira no ouvido? Eu tenho rinite alérgica, infelizmente é todo dia. E aí dá uma coceira e daqui a pouco vem um mindinho e coça assim. Aí dá aquele alívio momentâneo. É justamente essa imagem que o apóstolo Paulo usa. É aquela mensagem, ai, eu estou com uma estranheza aqui, aí eu escuto um negocinho, aí eu fico bem, estou bem. Não é sobre estar bem ou estar mal. É sobre ser a mensagem completa do Senhor.